Fala galera, eu sou o Ramon. E eu sou a Lana. Veio a gente falar sobre o 9º episódio da 5ª temporada de Game of Thrones. A Dança dos Dragões. A primeira impressão que todo mundo teve de Dorne era o Oberyn, lá em Kingsland. Ele era uma pessoa bem justiceira, uma pessoa corajosa. E todo mundo tava achando que nessa temporada, por mostrar um pouco do lado de Dorne, o príncipe de Dorne ia ser, o irmão dele ia ser um pouco mais pro lado de Oberyn, do Oberyn, mas... A gente tá vendo que não, né, cara? Ele é completamente diferente, ele é um cara mais... Ao mesmo tempo que ele é mais maturo, ele é mais bobão, tá ligado? Porque o Jaime chegou lá, invadiu tudo e vai embora tranquilão, sem problema nenhum, porque eu não quero arrumar guerra. É, mas só que ele deu aquele aviso também, né, pra noiva do... o viúva do Oberyn, porque ele falou que não acredita em terceira chance, então ele se colocou numa postura de que ele é autoridade de lá, então ele não podia passar como um cuzão igual o Tommy. Então, ele só é muito experiente, deve ser isso, deve ser a experiência dele em guerra que deve ter feito ele assim, apesar de eu até hoje não saber qual a experiência dele na guerra, porque não foi citado. É, mas tipo, cara, eu fiquei muito chateado dele, não simplesmente ter deixado o Jaime de boa, assim, deve soltar do Bron, cara. Pô, o maluco deu um soco no príncipe, tá ligado? No filho dele, tipo, tá bom que o príncipe foi lá e tal, resolveu, mandar um negão dar uma cotovelada nele, mas, porra, cara, é complicado. É muito bondoso o cara invadir o seu reino pra querer sequestrar a princesa e você simplesmente deixar tudo por isso mesmo, tudo bem, então não. Na minha opinião, isso foi feio, tá ligado? Na minha opinião, no máximo que tinha que acontecer era o Bron ter perdido a mão ou um dedo, alguma coisa assim. A mão que socou o príncipe. Tá? É, porque ia ser uma justiça, ia ser... Não, porque tipo, se ele quer evitar uma guerra, o Jaime também deveria ter que querer evitar uma guerra, tá ligado? Ninguém quer evitar uma guerra e não sequestrar uma menina, tá? E sequestrar a princesa prometida pro príncipe, tá ligado? Tipo, porra. Né? Exatamente, daí ele chega e leva a Myrcelle e o príncipe lá pra Kingsland. Sim, né? Tipo, o foda é que o Jaime não tem a menor ideia de como tá aqui no frente. Ele tá mandando na frente no final, é pra você escrever, mas tá mandando um ponto. É ponto mesmo? Corvo. O corvo. Dando o corvo pra Kingsland, né? Para avisar a situação e tal, pra ela já... Acredito eu, né? Que deve estar dizendo que o menino vai entrar no conselho e tal, que o príncipe vai entrar no conselho e tal. Só que ele não tem a menor ideia de que a Cersei tá na merda. O Tommen tem depressão, né? E Kingsland tá acabada, gente. Porra. Agora, fanáticos, opressores, cristãos ou religiosos naquela época... Tá estranho, cara. Tá interessante por tá estranho. Porque o Jaime vai chegar lá tipo, e caralho, que porra é essa? Tá ligado? O que pode acontecer é aquele príncipe olhar e falar, aí pai, tipo, o pai dele, Kingsland tá na merda aqui, tá ligado? Porque é o que ele vai chegar e vai ver que tá tudo nos pedaços, né? Vai ter pobre por tudo quanto é lugar, Kingsland não vai estar aquela coisa bonita, Kingsland tá uma cidade comunista quase agora. É, todo mundo meio que na rua. Isso, assim. Arya. Todo mundo tá criticando muito a Sansa. Mas enquanto a Sansa tá lá, tipo, sobrevivendo no meio de todos os corvos querendo comer ela, a Arya, tá bom que ela foi pelas ideias dela, mas a Arya não tá fazendo nada. A Arya tá lá, tipo, aprendendo a ser ninguém, mas a única coisa que o cara pediu é que ela seguisse. A única coisa que ela tinha que fazer é fazer o que aquele cara lá, que é tipo um sacerdote no templo dos muitos rostos, tá mandando ela fazer. Que nem isso ela tá fazendo, tá ligado? Porra, se ela foi pra lá pra aprender a ser ninguém, segue os conselhos do cara, faz o mínimo, que é o que o cara tá mandando. Era pra ela matar aquele carinha que trabalha no porto lá e tal. E ela não fez isso simplesmente porque ela foi egoísta. Ela foi pelo que ela queria fazer, pelo que a Arya queria resolver, que é aquele maluco lá que é, eu esqueci o nome dele, que é guarda do rei, que foi lá junto com o pai da Margaery. Tipo, porra, cara, por que isso, tá ligado? Eu acho que, na minha opinião, a Arya sempre foi meio egoísta e sempre botou seus ideais acima de tudo. Bom, assim como a Sansa, ela também tá sobrevivendo, claro, mas a Arya é sempre assim. A gente nunca pode pôr esperanças, expectativas ou alguma coisa sobre a Arya, porque a Arya vai fazer o que ela quer. O que ela quer em qualquer lugar. Se ela estivesse em Kingsland, se ela estivesse na muralha, se ela estivesse em qualquer lugar, ela sempre vai fazer o que ela quer. E isso torna a Arya bem foda, na minha opinião,
Mas sim, eu acho errado que ela deveria seguir as ordens do Jake. Só que eu acho que ela tem uma lista pra cumprir de gente que ela tem que matar, e essa lista não vai ficar deixada pra lá pra ela se tornar ninguém. Não é deixada pra lá, cara. Tipo, tudo tem seu tempo. Tipo assim, ela conseguiu sobreviver, certo? Ela sobrevivendo. Ela é egoísta, sim. Mas todo esse tempo que ela sobreviveu, ela nunca sobreviveu sozinha. Ela sempre sobreviveu por ajuda de alguém, tá ligado? Ela sobreviveu primeiro porque aquele cara pegou ela e fez ela conseguir fugir quando o Ned estava morrendo. Aí depois ela foi pra lá e pra cá e tal. Aí ela encontrou com o Jake, aí conseguiu fugir e sobreviveu. Depois o cão. Sempre teve alguém ajudando ela. Sempre abençoando os outros. Então ela tem que chegar a um ponto que ela não tem que mais ser egoísta. Ela tem que, porra, se esse cara me ajudou e fez eu chegar aqui, ele deu aquela olhada pra ela, tá ligado? Tipo, se ela continuar fazendo merda, ele vai ficar puto com ela e tipo, jogar ela pra fora. Tipo, você não quer, você não honra o Deus de muitas faces. E aí? Tá ligado? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai ficar mendigando, vai continuar vendendo rosto, só que como profissão pra sobreviver, tá ligado? Não, essa é a área. Tipo isso, entendeu? Essa é a área, então não tem muito o que se falar sobre a área. Todos os Stark sobreviveram perante uma pessoa. A Sansa sobreviveu no começo por causa do Joffrey, e logo depois por causa do Tyrion, logo depois por causa do Mindinho. O Bran, a mesma coisa, o Odo, que é um puta cara, que nunca deixou nada acontecer com o Bran, claro. E o Rickon, ninguém sabe ainda dele. Bom, eu acho que eles por serem crianças, inexperientes, no começo muito fracas, sempre ia ter alguém pra defender. A questão da Arya é que ela vai surpreender todo mundo da série, a não ser que ela morra. Mas ela vai surpreender. Também vai ser uma surpresa, né? É, que também vai ser uma surpresa muito grande, porque a Arya é uma das melhores personagens na minha opinião. E ela, assim como todo mundo na temporada, ela tá tomando um caminho diferente, o rumo dela, e eu acho isso muito legal. Até que enfim o Racing mostrou que ele tem estratégia ao invés de só arte em matança, né? Porque... tortura aí. Né? Esfolamento e estupro. Bom, ele foi uma coisa bem inteligente da parte dele, queimar o alimento e as armaduras das armas, né? Do exército dos Stannis, e foi foda, vai ajudar bem eles se não fosse a Mulher Vermelha. Sim, sim. O Sr. Davos, né, tem agora a missão de voltar pro Castelo Negro e obrigar, de certa forma, impor ao Jon Snow que mande alimento. Só que o Jon Snow chegou com aqueles selvagens, né? E, tipo, foi o que o próprio Ser Alistair falou com ele, do alimento e tal. Tipo, valeu, Jon Snow, agora geral vai morrer porque você trouxe selvagens pra gente alimentar, tá ligado? Que é a verdade, tá ligado? Os selvagens vão ter que mostrar sua habilidade de caça no inverno, porque senão todo mundo vai morrer. O Jon Snow já ajudou, já os ajudou trazendo pro lado de cada muralha, e até dá pra eles alimentarem, mas tipo, só vai dar pra todo mundo sobreviver se literalmente um ajudar o outro. Porque os selvagens devem saber caçar no inverno, porque pra lá da muralha é só inverno, né? Só frio, só neve. Então eu acredito que com isso ele vai conseguir. Agora, se o Ser Alistair em Patrulha da Noite ficar de muito mimimi com os selvagens, ou se o Jon Snow mandar o que o Stannis pediu de comida, todos eles vão acabar morrendo, tá ligado? Porque por mais que ele vai ter que chegar em Winterfell e mandar alimento pra Patrulha da Noite, porque senão não vai dar, tá ligado? Exatamente. Bom, e daí teve toda aquela despedida que na mente dele não era uma despedida, né? Da Shireen. Foi sem... Eu nem sabia que ia rolar. Que ontem nas redes sociais teve uma tremenda movimentação de todo mundo decretando seu amor pela Shireen e por ela não ter que ter morrido, mas foi mais uma alma que o George R.R. Martin ceifou na nossa frente, né? Uma alma doce, generosa. Mas é uma coisa que é fato, né, cara? Shireen. Mas todo mundo só declara amor depois que a porra da pessoa morre. Não fala dela assim. Tá bom, ela morreu. A Shireen era uma criança. Todo mundo amava ela. Ela ensinou o cara a ler. Mas por que ninguém falava dela antes dela morrer? Eu falava. Qual foi, cara? Ela era foda só por causa da cara dela, tá infestada daquela porra, daquele negócio lá. Eu achava ela foda, cara.
Sim, eu achava. E pra mim foi desnecessária a morte dela. O Stannis é um tremendo filho da puta. E também, na minha opinião, ele é um tremendo vilão, porque isso é muito foda. A Mulher Vermelha. Aquela cena foi... Eu chorei. Bom, ele é um cara que de fato tem seus ideais, né? Que passam por cima de tudo. Porque exatamente. O cara matou a filha, mano. Mas ninguém vai ter... Eu acho que ninguém vai conseguir seguir um rei que matou a própria filha. Porque, porra... Eu fiquei pensando, ele matou pra toda a guerra que ele foi, tem que matar alguém ou fazer alguma coisa com sua linhagem de sangue. O próximo vai ser a mulher. Isso, a próxima vai ser Não, nem a mulher, vai ser ele mesmo, sei lá. Para se a próxima guerra eu tenho que me matar. Então, e porra, não tem mais ninguém, tá ligado? Exatamente. E os soldados também ficaram meio assim. Até a própria mãe, né? Foi meio que uma surpresa pra todo mundo que tava assistindo. Na hora, antes ela ficou, não, isso aí é por uma boa causa. Ela depois, viu que a filha começou a gritar e ela... Assim como a Cersei, assim como a Catelyn, toda mãe vai se desesperar na morte do filho. E foi desesperador a morte dela. Que pena, mas Stannis, seu filho da puta. Sabe que não tá Sim. Você... Quê? Sabe que o Stannis não tá assistindo. Não, mas eu vou falar agora perante todo mundo. Sim, cara, ele é um tremendo filho da puta, mas essa é a forma dele se manter vivo. Pelo menos por mais tempo do que muitas pessoas boas. Essa é a lógica de Game of Thrones. Foi o que ele falou pro próprio Jon Snow, né? Não sei qual capítulo foi que ele falou que o Ned era um homem justo, um homem leal. Aí o Jon Snow fala, pô, muito obrigado, mas isso não foi o último, foi isso que o Mato levou ele a morte. Sim. Fogo e sangue. Isso resume a última parte de Game of Thrones e sim, salvou tudo. Foi foda porque mostrou que o dragão não é aquela criatura invulnerável, que nada encosta nele, né? Tá bom que aquelas lanças que tacaram ele, se fossem pessoas, teriam atravessado. Mas deu pra ver que o dragão ficou meio baleado, né? Tu sentiu. Ou seja, não é tão impossível. Ele é um bônus, né? Ele é uma ótima arma de guerra, mas que ele também morre, tá ligado? E talvez até se ele continuasse um pouquinho mais de tempo lá, ele poderia até mesmo morrer. Sim. Isso é um fato que algumas pessoas se recusam a acreditar, mas sim, pelo que a Daenerys estava fazendo, era meio que um modo de salvar ele e ela, né? Porque, tipo, foda-se, ficam aí que eu vou aqui voar com o meu dragão. Valeu. É isso aí. Não me adianta. Mas foi exatamente isso. O olhar do Tyrion não era, nossa, um dragão, era filha da puta. Não. Foi tipo isso, o olhar entendeu? do Tyrion, na minha opinião, foi tipo, caralho, então esses são os Targaryens, tá ligado? Porque ele esses são os Targaryens dos livros que eu leio, tá ligado? Porra, foi foda pra caralho aquilo ali, cara. Foi... O final da série tá salvando a temporada inteira, porque, né, o começo tava meio assim. O próprio Ser Jorah, aquele cara lá que come a Daenerys, Sim, o Arnahal. Esse cara aí, tipo, todo mundo salvando ela, foi uma cena muito empolgante, foi uma coisa muito... Aquela cena ali pareceu um filme de herói, tá ligado? Mostrou a Daenerys subindo no dragão, aí veio a câmera girando assim, mostrando a panorâmica, aí fechou assim nos quatro, tá ligado? Aí a equipe da Daenerys, tá ligado? É foda. E agora, tudo que vai acontecer com a Khaleesi? Ninguém sabe. Simplesmente ela vai ficar muito tempo voando com o Drogon por aí. Cara, o que eu acho é que ela vai passar um tempo com ele. Pra ele mostrar, poder conversar, não conversar com ela, bem mas estranho. pra ela conviver com ele, pra ela voltar a ter aquela afinidade que ele tinha com ele. Pra ela não ter mais medo de encostar nele, tá ligado? E seria legal, tipo, agora que o Aegon e o Viserion está largado, né, que foi isso que ela fez. O Tyrion não vai soltar, o Tyrion soltar, ou simplesmente chegar assim, tipo, vem aqui, você foi abandonado também, então vamos aqui ter um papo. Entendeu? Tipo assim... a gente tivemos pais e mães muito ruins, mas ter um bom papo, porque seria legal também o Tyrion com o dragão. Apesar dele ter um nome Lannister, mas... seria foda, seria foda. Mas foi muito foda o Tyrion correndo, cara. Bonitinho, o anão correndo assim. Mas ele também é foda, ele salvou aquela mulher. Você viu? Ele tá ali pra todas as horas sobrevivendo. Ele sim sobrevive em toda a série, o resto não sobreviveu sozinho. E ele não depende de ninguém. O resto não sobreviveu sozinho, o resto sobreviveu por causa de outra pessoa. Sim. Por isso que torna o Tyrion tão foda. Todos podem morrer, menos o Tyrion. Todo mundo sabe disso. O Tyrion, se morrer, ele vai ser pior que a Daenerys. E daí o que poderá acontecer no próximo episódio? É a guerra, né? Acho que o Stannis vai pra guerra de fato, né? Vai ter que ter o destino da Cersei, da Marjorie e do Loras, porque
né? Ah, cara, acho que a Marjorie Loras não vai ser tão tenso a punição quanto pra Cersei. Isso é porque, né? Porque ela só mentiu acobertando o irmão. O irmão só foi gay. Agora ela Ué, a Cersei... foi não só botou um rei que é fruto de um incesto, como ela traiu o rei. Entendeu? Mas o rei também não vai ter direito ao trono. Aí vai foder com tudo. Aí vai foder com tudo. Até mesmo com a Myrcelle, tadinho, que tá indo pra lá com o Jaime. E que Jaime não vai se fuder. Todo mundo se fuder ali. Vai ser Caraca, a queda dos Lannisters totalmente. Não, pode ser aí que começa uma guerra. Da religião contra Dorne. Porque o príncipe se apaixonou, porque o príncipe de Dorne se apaixonou pela Myrcelle. Eles se amam de verdade, tá ligado? Realmente. E ele não vai deixar que nada aconteça com ela. Aí se ele morrer, aí eu quero saber qual vai ser a do pai dele, tá ligado? Se vai ser paz ou não. Não sei. Isso aí é o que todo mundo tem que, né? Esperar. Esperar. Mas é um capítulo só pra isso tudo acontecer. Calma, domingo tá chegando, gente. Tá chegando. Felizmente. É isso aí. Valeu, galera, já ficando por aqui. Se inscreve no canal. Quem gostou, dá joinha. É isso aí, gente. Ajuda um pouquinho. Valeu. Tchau.